O ano de 1988 marca a última ocasião em que o Brasil teve a criação de novos estados. Amapá e Roraima, que eram territórios, viraram estados. E Tocantins, que pertencia a Goiás, era o norte de Goiás, se emancipou e desde então é um estado. A emancipação do Tocantins e a consagração de Amapá e Roraima como estados foram decisões tomadas pela Assembleia Constituinte, a que elaborou a Constituição de 1988, que vigora até hoje. Só que além de Tocantins, Amapá e Roraima, a Constituinte discutiu para valer a criação de outros 5 estados, mas esses projetos não vingaram. Eu sou Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave e fica comigo para você conhecer os estados que o Brasil poderia ter tido. Aqui no vídeo, então, a gente vai discutir os projetos que foram apresentados durante a Assembleia Constituinte. Vocês vão ver que alguns projetos são bem conhecidos, são bem famosos, outros podem ser surpreendentes, que vocês nunca ouviram falar, e outros tantos projetos sobre criação de novos estados que fazem sucesso na internet, que circulam bastante por aí, não vão aparecer por aqui. Isso porque, como eu já disse, o foco aqui é falar sobre os projetos que foram apresentados durante a Constituinte, naquele período que antecedeu a promulgação da Constituição de 88. Esses projetos foram discutidos em uma divisão da Constituinte chamada Comissão de Organização do Estado, que tinha uma subdivisão, uma subcomissão chamada Subcomissão dos Estados. Essa subcomissão tinha como meta discutir projetos para a reconfiguração do território, o que incluía eventualmente a criação de novos estados. Foram lá que nasceram e foram bem-sucedidos os projetos que levaram à criação dos estados de Tocantins, Amapá e Roraima. Mas sem enrolação, vamos então aos projetos. O primeiro projeto que a gente vai citar é o do Juruá, o estado do Juruá, que seria criado a partir do Amazonas. O Juruá seria formado com terras que hoje pertencem ao oeste do Amazonas. Vamos ver no mapa onde ficaria o Juruá. O que a gente vê aí é que ele pega a porção oeste do Amazonas, o que inclui os limites com o Acre e também toda a fronteira que o Amazonas faz com o Peru. Ou seja, se o Juruá fosse criado, o Amazonas perderia a fronteira com o Peru. A capital proposta para o estado do Juruá era a cidade de Carauari, que hoje em dia tem cerca de 28 mil habitantes. E uma curiosidade é que o estado do Juruá também teria o município do Juruá. Só que esse município não seria a capital. Então a gente teria um estado com o nome, um município com o nome do estado, mas sem que esse município fosse a capital, diferentemente do que a gente tem em São Paulo e Rio de Janeiro, igual ao que ocorre com Goiás e Amapá. Os municípios que fariam o estado do Juruá seriam esses. Mas deixa eu só fazer uma observação aqui que ela vai valer para todo o vídeo. Toda vez que eu mencionar municípios aqui no vídeo, eu vou colocar também o nome deles na tela, são os municípios no ano de 87, no ano que a proposta foi apresentada. E por que eu estou trazendo essa observação? Porque a gente teve aqui no Brasil, pouco tempo depois da Constituinte, mais precisamente entre 88 e 96, uma verdadeira multiplicação de municípios aqui no Brasil. Mais de 1000 municípios foram criados. Isso foi até tema de um vídeo especial aqui do canal que eu convido depois vocês a acessarem. Mas então, enfim, para não haver dúvida, os municípios que vão aparecer aqui são os municípios do ano de 87, foram quando as propostas foram apresentadas. Vamos agora então para o nosso segundo exemplo, vamos sair do norte para o nordeste para falar de uma proposta que é muito conhecida, que é sempre citada quando se fala na criação de novos estados. É o projeto do Maranhão do Sul. A proposta da Constituinte previa o Maranhão do Sul com esse formato que a gente está vendo aí, tendo como capital a cidade de Imperatriz. Imperatriz é, ainda hoje, a segunda maior cidade do Maranhão, com cerca de 259 mil habitantes. Os municípios que formariam o Maranhão do Sul de acordo com a proposta que correu na Constituinte são esses aqui. A terceira proposta eu acho que é a mais ousada de todas que a gente vai citar aqui, porque é basicamente pegar o quarto maior estado em população, o quinto maior em área e serrar ao meio. É o projeto para a criação do estado de Santa Cruz. Vejam aí no mapa que esse estado cortaria a Bahia com tudo, pegando toda a porção sul do estado, mas mantendo a extensa faixa que vai do Espírito Santo ao interior de Goiás. O projeto não definia a capital do novo estado. Dizia que a decisão deveria ser tomada depois, entre 5 opções: Itabuna, Ilhéus, Jequié, Vitória da Conquista ou Itapetinga. Os municípios que formariam o estado, de acordo com a listagem de 87, são esses aqui. Vamos chegar agora até o nosso quarto caso, mas antes dele,
vou fazer aquele pedido rapidinho. Pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, lembrar também aos que não são inscritos que se inscrevam no canal. Dá um toque, nós temos o clube de membros do Exclave, convidar vocês a participar. Por apenas R$5 por mês, R$5, você pode ajudar esse projeto a ficar ainda mais forte e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Mas se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, não tem nenhum problema, só a participação aqui, assistir o vídeo, deixar um comentário, compartilhar com os amigos já é uma grande ajuda. Por fim, o último toque é convidar vocês para acessar o site do Exclave, canalesclave.com.br. Agora vamos então para o nosso quarto caso, e esse é o mais conhecido de todos que a gente vai abordar aqui no vídeo, porque é um caso que teve reencarnações, né? É um projeto que ele volta e meia volta a ser citado, inclusive em 2021 houve movimentações nesse sentido. É o projeto para a criação do estado do Tapajós, que seria formado a partir de terras que hoje pertencem ao oeste do Pará. O Tapajós pegaria toda a porção oeste do Pará, o que inclui a extensa divisa que o Pará faz com o Amazonas e também as fronteiras internacionais do Pará com Suriname e Guiana. A capital do Tapajós seria a cidade de Santarém. Apesar da extensão tão grande, o Tapajós seria formado por apenas 11 municípios, esses aqui. A criação do estado do Tapajós foi tema de um plebiscito que ouviu a população do Pará em 2011. Naquele momento, os paraenses foram votar sobre a criação do Tapajós e também de outro estado, o Carajás. O resultado foi o não, foi a derrota, foi a rejeição da ideia, isso valendo para os dois estados. Apesar daquela derrota, o assunto ainda existe, ainda está vivo, muita gente defende a criação do Tapajós, e houve até uma movimentação nesse sentido em 2021, quando o Senado quase votou um projeto numa comissão para discutir, para se refazer um plebiscito. Isso foi contado por mim em outro vídeo, que eu vou deixar o link deles aqui para vocês conferirem. O quinto projeto que a Comissão de Organização do Estado da Constituinte discutiu é um que, se fosse avançado, que se fosse para frente, mexeria bem no centro do Brasil, numa região rica e bem povoada. Eu estou falando da criação do Estado do Triângulo, que seria firmado onde hoje está o Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Mas até o território do Estado ia um pouquinho além do que hoje é o Triângulo. Vamos conferir. Esse é o mapa do Estado do Triângulo proposto em 1987. Vamos colocar esse mapa lado a lado com o que hoje chamamos de Triângulo Mineiro. Dá para perceber que a proposta do Estado é maior do que a região atual do Triângulo. O Estado pegaria todo o oeste de Minas Gerais, incluindo as divisas com Goiás e Mato Grosso do Sul, e teria seu extremo norte no ponto em que hoje existe a divisa entre Minas Gerais e o Distrito Federal. Peraí, divisa entre Minas Gerais e Distrito Federal? Como assim? Você é novo aqui no canal e não sabe que há uma divisa entre Minas e DF? Ou você sempre achou a vida inteira que o DF estava quadradinho, colocado integralmente dentro do estado de Goiás? Não, tem sim uma divisa entre Minas e DF. Uma divisa que eu fui lá visitar e fiz um vídeo para vocês. Clica aqui para conferir. Mas voltando ao estado do Triângulo, estou colocando aí na tela o nome de todos os municípios que formariam esse novo estado. O projeto não estabelecia qual seria a capital do Triângulo, e sim dizia que a cidade deveria ser escolhida entre Araguari, Araxá, Ituiutaba, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia. De todos esses 5 projetos que a gente está abordando aqui, o estado do Triângulo foi de longe o que mais passou perto aí de ser efetivado, de ser implantado. O assunto foi levado ao plenário da Constituinte e foi derrotado por 252 votos a 122. Como eu disse no começo, esses projetos foram discutidos durante a Assembleia Constituinte, que foi a reunião política que culminou na criação da atual Constituição, a Constituição de 88. Além desses, outros projetos também foram debatidos, mas sem mais apoio. Por exemplo, um era para a criação do Estado de Brasília, que era basicamente transformar o DF num estado convencional, com municípios e por aí vai. Uma outra proposta que apareceu foi para a recriação do Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara, para quem não conhece, foi uma cidade-estado que funcionou onde hoje é o Rio de Janeiro. Se você quer saber mais sobre a história da Guanabara, que é uma história interessante, uma experiência única no Brasil, eu deixei aqui do lado um vídeo só sobre esse assunto. Confere e passa lá. Valeu, até mais!